Vamos então começar o 24º capítulo. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro para que aqueles que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não deva ser descoberto e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Nós vamos ver na maioria das traduções, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Vamos entender, a candeia é um recipiente de barro onde se colocava o azeite para se acender. E o alqueire é uma medida, é um suporte de medida que eles usavam tanto para guardar o azeite para se colocar na candeia, como para fechar e cobrir a candeia. E o alqueire também é um móvelzinho pequeno, é um móvel baixo, onde se guardavam utensílios, onde se guardavam as coisas que se usavam no dia a dia. Então, quando Jesus não se coloca a candeia, não se coloca a lâmpada embaixo do alqueire, quer dizer, tapada, né? Porque o alqueire tapando ou embaixo do móvel, porque não tem nenhum sentido. A lâmpada, a função dela é iluminar, e para que ela ilumine, ela tem que estar o mais alto possível. Nós vamos ver no livro Fonte Viva, o Emmanuel colocando uma passagem muito linda, onde ele diz, perdão, que nós somos a candeia viva, né? E a claridade da lâmpada consome força ou combustível, e que sem o sacrifício, quer dizer, sem gastar o combustível, para que haja claridade, a gente precisa consumir o combustível. E nós somos essa candeia. E a energia que está em nós é o combustível que acende essa lâmpada, que ilumina o nosso caminho e ajuda a iluminar os que estão à nossa volta. Mas isso não acontece se não houver boa vontade, se não houver a vontade de crescer e de aprender. O sacrifício do óleo que se queima, que se dá em sacrifício para que a luz apareça. É uma metáfora muito bonita, mas muito significativa. Perdão. Para a gente entender o que Jesus estava colocando. Porque se nós somos a candeia do mundo, a lâmpada do nosso mundo, da nossa vida, daqueles que estão vivendo conosco, nós temos que manter essa luz acesa. E para a gente manter essa luz acesa, a gente precisa buscar o conhecimento. Busqueis a verdade, ela vos libertará. É isto que Jesus está colocando aqui o tempo todo. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com recipiente, né? O alqueire que cobria. Ou para colocar embaixo do alqueire ou embaixo da cama. Não adianta acender e esconder. Por que Jesus está colocando isso? Porque era isso que os fariseus faziam. Eles tinham o conhecimento, mas eles escondiam da população. Eles escondiam do povo, né? Eles guardavam só para os iniciados. É isto que Jesus está colocando. Embora Jesus também falasse por parábolas, e a parábola quer dizer enigma, é a forma como os rabinos ensinavam os iniciados, os futuros rabinos. Eles davam enigmas para que eles pudessem traduzir esses enigmas, ou seja, como as parábolas, e a partir disso eles iam aprendendo, eles iam adquirindo o conhecimento esotérico com S, né? O esotérico para dentro, o esotérico ali do grupo fechado dos iniciados. Jesus também falava por parábolas, Jesus também
colocava uma certa dificuldade do entendimento, mas ele já fazia um esotérico com X, um esotérico para fora. Ele já colocava essas parábolas para aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, para aqueles que já começavam a querer aprender. Se não fosse ali, seria mais para frente. E é o que acontece conosco. 2000 anos depois, através das parábolas, nós podemos aprender e entender um pouco dos ensinamentos de Jesus. Por que um pouco? Porque ainda há muito para ser estudado e para ser clareado. Nós vamos estudar o Evangelho pela eternidade, porque tem muitos ensinamentos que para nós ainda estão ocultos. A gente está ali na superfície do mar. Tem muita coisa para baixo ainda para a gente entender e aprender. Então, por isso que cada um que lê, cada um que estuda, vai dando uma colocação, vai dando um entendimento para que o esclarecimento chegue a todos nós que somos. Nós somos os gentios e nós somos multidão. Nós fazemos parte da multidão e fazemos parte dos gentios, que é aqueles que não eram hebreus, né? Não eram judeus, porque não eram do povo de Israel. Embora hoje a gente entenda essas parábolas, essas colocações, em Israel como todo, né? Todo o povo, todos aqueles que de uma certa forma já receberam um esclarecimento, já de uma certa forma fazem parte dos escolhidos, né? Que são aqueles que já têm um conhecimento, já têm alguma percepção de Deus e dos seus ensinamentos. E os gentios também fazem parte, o povo todo, mas daqueles que ainda têm um endurecimento para entender, ainda servem ao materialismo, ainda servem a mamon, né? Servem ao capitalismo, ao materialismo, a ter coisas, a aparecer. Tem muitos de nós, infelizmente, que se dizem cristãos da boca para fora, mas no íntimo não são. São pagões, porque servem à matéria, servem ao capitalismo, ao materialismo, a buscar e a ter coisas e viver nesse mundo de ilusão. Não se preparam e não param para olhar para dentro, se conhecer e perceber que o mundo, a realidade está na vida do mundo espiritual. Esta vida aqui, este palco, onde esta nossa vida é só um ato, não é nem a história toda, é só um ato, como diz André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar. Isto aqui é só um ato. Então nós temos que entender esta ilusão, que nós estamos só participando de uma história e que este é um ato, representaremos outros papéis, teremos outros atos. Então a gente não pode se importar tanto com esta ilusão. A gente tem que usar este mundo e esta ilusão para aprender, para crescer, para melhorar. E aí ele diz aqui, coloca-se a candeia, coloca-se a lâmpada num candeeiro, né, num lugar alto para que ilumine, num candelabro, como ele diz aqui, para que aqueles que entrem vejam a luz, para que a luz seja de acesso fácil para todos. Pois nada há de secreto que não deva ser descoberto. Tudo aquilo que é secreto será descoberto quando chegar a hora. E cada um de nós tem a sua hora, o seu tempo de entender, o seu tempo de aprender. Então a gente não pode forçar aquele filho, aquele irmão que ainda não está na hora dele aprender, ainda não está no seu tempo. A gente tem que se preocupar conosco, buscar a nossa hora, o nosso entendimento para aprender. E nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Tudo será aclarado no seu devido tempo. Depois ele continua aqui, palavras de Jesus. Aproximando-se seus discípulos, disseram-lhe: por que falas em parábolas? Né? Como eu disse, os ensinamentos dos rabinos. Por que falas com o povo da mesma forma que os rabinos ensinam? Ou seja, por enigma, por parábolas. E respondendo lhes disse, Jesus falando, né? Porque a vós foi dados conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo-lhes por parábolas porque veem sem ver, ouvem sem ouvir nem entender. E é neles que se cumprirá a profecia de Isaías que diz:
Agora aqui ele fala da profecia de Isaías, Velho Testamento. Ouvireis com os seus ouvidos, mas não entendereis. Olhareis com os vossos olhos, mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível e seus ouvidos tornam-se surdos. E eles fecharam os olhos por temerem, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 15. O que Jesus está colocando aqui para os discípulos? Ao povo eu falo com parábolas, porque eles ainda não têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, como Isaías diz aqui na profecia. O Messias chegará, mas eles não terão ouvidos de ouvir nem olhos de ver. Mas aos discípulos, ele explica. Para os discípulos, ele fala de uma forma mais clara. Ele digamos assim, ele facilita, né, o ensinamento. Ele esclarece o enigma, esclarece a parábola para os seus discípulos, porque eles já têm mais conhecimento, eles já são escolhidos, já foram escolhidos no plano espiritual para virem acompanhar Jesus. Eles já têm conhecimento dentro deles, já têm bagagem. Então a eles Jesus pode esclarecer, mas ao povo não. Ao povo ele tem que falar por parábolas. Quando eles tiverem capacidade, eles entenderão. E como Isaías dizia aqui, muito antes de Jesus, que aquele povo não teria olhos de ver nem ouvidos de ouvir, nós hoje, 2000 anos depois, ainda continuamos como Isaías falava, sem olhos de ver e sem ouvidos de ouvir, porque a gente ainda tem muita dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus que estão aí, à nossa disposição há 2000 anos. Aí nós vamos ver aqui as explicações de Kardec. Admira-se ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ao passo que ele mesmo constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos apóstolos, abre aspas, falo-lhes por parábolas porque eles não têm condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Tudo que lhes dissesse seria inútil no momento. Mas direi a vós, porque a vós foi dado compreender estes mistérios. Fecha aspas. Mistérios, aquilo que ainda não foi revelado, aquilo que ainda se encontra oculto, mas com o tempo será revelado. Por isso, a doutrina espírita veio começar a desvendar esses mistérios. Portanto, ele agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Assim, ele indica o verdadeiro sentido da máxima. Abre aspas. Não é preciso colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Fecha aspas. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência a quem é dirigido. Pois, para algumas pessoas, uma luz muito viva ofusca-as sem esclarecer. Então, cada um a seu tempo e no seu degrau de entendimento vai lendo e vai aprendendo e apreendendo, guardando dentro de si esses ensinamentos e colocando em prática. Conforme coloca em prática, aí sim é um verdadeiro cristão. Aí sim está expandindo, né? Está ensinando o cristianismo através do exemplo. O ser humano em geral é como cada homem individualmente. As gerações têm sua infância,
juventude e idade madura. Todas as gerações caminham, infância, juventude e idade madura. Nós não podemos dar uma comida forte para um bebê, mas um adulto não vai se alimentar de leite. Paulo coloca isso muito claro nas cartas dele. A cada um conforme a sua capacidade de digerir, intelectualmente e espiritualmente. Perdão. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da estação não frutifica. Por isso que Jesus colocou: não dei pérolas aos porcos. Porque o semear fora, qualquer fazendeiro sabe disso. Semear fora da estação é perder semente. Como diz lá em Deuteronômios, né, no Velho Testamento, há tempo de plantar, há tempo de semear, há tempo de colher. Perdão. Um tempo para cada coisa. E é isso que Jesus nos coloca. E é isso que Kardec está esclarecendo aqui. Perdão. Mas o que a prudência momentaneamente ordena que se cale, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque, alcançado um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade não lhes pesa. Cada um no seu tempo vai percebendo a sombra, vai percebendo a escuridão, aí vai atrás do esclarecimento para que se acenda a lâmpada que existe em cada um de nós, para que cada um de nós possa ter esse brilho, que a imagem e semelhança de Deus é luz, é energia que existe em nós, que nós precisamos acender e fazer brilhar cada vez mais para iluminar o nosso caminho e, consequentemente, ajudaremos os outros. Mas ajudar o outro é consequência de iluminarmos a nós mesmos. Nós não temos o direito de intervir na vida do outro, porque não sabemos que grau que ele está, qual é a sua capacidade de compreensão, qual é o degrau que ele está na escada da evolução. Nós só sabemos de nós. Temos que fazer para nós e por nós. Não é egoísmo. É que nem, eu sempre repito, é que nem no avião. Primeiro você põe a máscara, em caso de despressurização, primeiro você põe a máscara em você. Porque você estando em condições, você pode ajudar os que estão à sua volta. Se você quiser ajudar sem condições, você perece e perece aqueles que precisam de você. Isso é importante, fundamental que se entenda. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e para guiarem-se nas coisas da terra e do céu, eles querem tornar sua fé racional. Então, como Deus lhe deu a inteligência para compreenderem e para guiarem-se nas coisas da terra e do céu, eles querem tornar sua fé racional. A fé ela tem que ser alimentada com conhecimento, com bagagem, com razão. A razão ensinando e preenchendo o sentimento, a emoção, né? Com a luz, com a claridade que os ensinamentos nos trazem. Então, não é mais necessário pôr a lâmpada debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se nós não iluminarmos a nossa razão, o nosso conhecimento, buscando conhecimento, buscando entender, buscando esclarecimento, buscando a verdade, a fé se enfraquece. Porque a fé é fruto do conhecimento, é fruto do músculo do conhecimento fortalecido através do exercício. Aí esse músculo cada vez se fortalece mais, porque a gente está exercitando. E para exercitar eu preciso de conhecimento.
Eu preciso me alimentar com o conhecimento, com a verdade, para fortalecer esse músculo que é a fé. Assim, se por um lado, e devido à sua previdente sabedoria, a providência com letra maiúsculo, a providência não revela as verdades senão gradativamente, por outro lado, ela sempre as revela à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Cada coisa ao seu tempo. Mantém-nas reservadas, mas não debaixo do alqueire, né? Não debaixo do móvel, não debaixo da cama. No entanto, e na maior parte do tempo, os homens que as possuem só as ocultam do povo para assim poderem dominá-lo. Por isso Jesus estava falando isso, principalmente aos fariseus, porque eles ocultavam os ensinamentos e as verdades, porque eles queriam dominar. Eles oralmente colocavam coisas que eles sabiam que não era verdade, para manter o medo e para manter o domínio do povo. Muitas religiões fizeram isso na Idade Média e algumas continuam com dogmas, colocando o medo para continuar o domínio até hoje. Então, por isso nós precisamos tomar muito cuidado e entender, buscar os ensinamentos, buscar esclarecer aquilo que a gente não entende, porque nada deve ser oculto. Cada um no seu tempo, se for buscar com vontade, a força da vontade verdadeira, vai encontrar o esclarecimento para se alimentar dele, se fortalecer e crescer, se iluminar. São eles, né, esses fariseus, aqueles que querem ocultar a verdade, são eles, na verdade, que escondem a luz debaixo do alqueire. Assim, todas as religiões têm seus mistérios, sobre os quais elas proíbem a investigação. Aí é que está o erro, porque o mistério ele tem que ir sendo revelado conforme a força de vontade, conforme a vontade e o esforço do iniciado em desvendar os mistérios. Não, jamais em tempo algum proibir a investigação. Por isso, isso é coisa dos homens, para domínio. Jesus colocou, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Ele mandou se esforce, busque, vai atrás do esclarecimento. É isso que Jesus nos traz. Mas, enquanto essas religiões ficavam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. Por isso Kardec coloca, se um dia a ciência disser que alguma coisa no espiritismo está errado, fiquemos com a ciência. Porque nós temos que caminhar junto com a ciência. Porque a ciência nos ajuda a crescer, a nos melhorarmos. Vamos lembrar a prece de Cáritas? Dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. O vulgo tornou-se adulto, quer dizer, o povão, aqueles que faziam parte da multidão, tornou-se adulto e quis penetrar a fundo nas coisas. Cresceu, se emancipou, aprendeu, quer desvendar os mistérios, quer conhecer. Então, o vulgo tornou-se adulto e quis penetrar a fundo nas coisas. E então, rejeitou manter a fé ante o que era contrário à observação. Então, aquele que se esclarece, aquele que busca a verdade, se ilumina, não aceita a fé cega. Não aceita a pergunta sem resposta. Ele vai atrás dos esclarecimentos. Não se pode cultivar mistérios absolutos e Jesus é verdadeiro quando diz que nada há de secreto que não deva ser conhecido, esclarecido no tempo certo. Tudo que está oculto um dia será descoberto e o que o homem ainda não pôde compreender na terra ser-lhe-á gradativamente desvelado, revelado
nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Aqui na Terra ainda ele está sobre uma névoa. Então aqui nós, neste plano terrestre, neste orbe, nós estamos sob uma névoa. Conforme nós nos esclarecemos, conforme nós nos purificamos, nós vamos mudando de plano, vamos elevando os nossos planos de estudo, vamos reencarnando em outros planos mais elevados e esses véus, esses mistérios vão sendo tirados da nossa frente e tudo nos será esclarecido, conforme a nossa vontade de buscar o esclarecimento. Não adianta ficar sentado, né, esperando que caia do céu e que a fadinha do dente, né, a sininho venha com um pozinho de pilim-pim-pim e as coisas magicamente se esclareceram. Isso não existe. Tudo se esclarece através do esforço, da vontade de buscar a luz, buscar o esclarecimento, buscar a verdade. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar da grande quantidade de parábolas cujo sentido lhe era oculto? Observa-se que o Cristo só se exprimiu através de parábolas nas partes, de certa forma, abstratas de sua doutrina, mas fez da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação. Naquilo que era importante, naquilo que era fundamental, Jesus não falou por parábolas. Ele colocou, né, amai ao próximo como a ti mesmo, fazei que isso já vinha de Moisés, e ele veio ratificar, ele veio dar força, e ele colocou, fazei aos outros aquilo que gostarias que fizesse a ti mesmo, que os outros fizessem para você. Ele colocou para a mulher adúltera, né, quando ela foi colocada no meio ali para ser julgada, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Julgueis da mesma forma que gostarias de ser julgado. Na oração que ele nos colocou, né, ele coloca, né, use para comigo a mesma medida que eu usar para com outro, ou seja, me julgue da mesma forma que eu julgo aquele que me causou algum prejuízo ou algum mal. E quando nós fazemos esse pacto com Deus, nós seremos julgados na medida que julgamos. Então, se nós não queremos um ceifador o tempo todo, né, aquela espada o tempo todo sobre a nossa cabeça, não a coloquemos na cabeça do outro. Olhemos para o outro como nós gostaríamos de ser olhados, com benevolência, com indulgência, com empatia. Ou seja, nos colocando no lugar do outro. Gente, com a empatia, a gente se coloca no lugar do outro e pergunta, no lugar dele eu não faria a mesma coisa? Talvez eu fizesse pior. E aí, a gente não julga ninguém. A gente só olha para nós mesmos e tentamos nos melhorar, nos aprimorarmos através dos ensinamentos de Jesus. A esse respeito, a respeito das coisas que são verdadeiramente importantes, tudo o que ele disse é perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. E deveria ser assim, porque era a regra de conduta, a regra que todos deveriam compreender para que pudessem observá-la. Era fundamental que fosse assim em relação à multidão de ignorantes, para a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Em relação a outros assuntos, não desenvolvia o pensamento, senão junto aos seus discípulos. Nos assuntos mais aprofundados era só com os discípulos. Naqueles que eram importantes, ele era muito claro com o povo. Naqueles que era difícil para o povo entender, ele falava em parábolas. Sendo estes mais adiantados, né, os discípulos mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nas verdades mais abstratas. É por isso que disse, abre aspas, aqueles que já têm,
mais ainda será dado. Então, quanto mais você recebe, mais você tem responsabilidade naquilo que você recebe. Por quê? Mais será dado àquele que já tem. Aquele que já tem conhecimento, aquele que já tem luz, mais prova lhe será dada para ele mostrar o conhecimento que tem. E mais responsabilidade lhe será atribuído no caminho da vida, porque ele tem mais conhecimento, ele tem mais luz. Então ele é mais responsável que aquele que não tem conhecimento e não tem luz. Por isso que aquele que mais tem, mais lhe será dado. É importante que a gente entenda isso, porque nós receberemos conforme o que nós temos. E conforme o que nós temos, nós damos. E quanto mais nós damos, mais capacidade nós temos de receber. E mais responsabilidade nós temos pelo nosso ato, pelo nosso pensamento, pela nossa palavra. No entanto, até mesmo para seus apóstolos, deixou muitos pontos vagos, dos quais a completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram espaço a interpretações mais diversas, até que viessem de um lado a ciência e de outro o espiritismo, revelar as novas leis da natureza, fazendo que se compreendesse seu verdadeiro sentido. Hoje, o espiritismo vem lançar luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros. No entanto, não a lança imponderadamente. Em suas instruções, os espíritos procedem com uma admirável prudência. Não é senão gradual e sucessivamente que abordam as diversas partes conhecidas da doutrina, para que as outras sejam reveladas à medida que chegue seu momento de deixar a sombra. Mesmo o espiritismo revela com parcimônia, revela com prudência, e vai aos poucos revelando conforme o conhecimento e entendimento de cada um. Nós temos a base, os alicerces com o Kardec. E os outros espíritos, principalmente Chico, Ivone Pereira, Divaldo, eles vão revelando, conforme a nossa capacidade de compreensão e entendimento. Por isso que é tão importante estudar a obra do Chico. André Luiz e Emmanuel é fundamental, porque eles vão nos clareando, nos dando base para o entendimento. Se a tivessem apresentado inteira desde o início, não teria sido acessível senão a um pequeno número de pessoas. Teria até assustado aqueles que não estivessem preparados, o que prejudicaria sua propagação. Portanto, seus espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é por haver na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem por colocarem a lâmpada debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo, cada coisa deve vir no tempo oportuno. Os espíritos deixam que uma ideia tenha tempo de amadurecer e de propagar-se antes de apresentar outra, e que os acontecimentos tenham tempo de preparar a aceitação dessas ideias. Como qualquer professor, os espíritos ensinam conforme a capacidade do aluno. Ele vai dando um pouquinho, para a hora que o aluno assimilou aquele pouquinho, ele vai e complementa conforme a capacidade de assimilação daqueles que verdadeiramente querem aprender. Vamos então continuar na segunda parte deste capítulo.